Boa tarde a todos que já entraram aí. O pessoal vai começar a entrar agora, né? Mas já vamos começando. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa oficina Aprendendo a Amar a Deus em Comunidade. Nosso pastor já está aqui, pastor Orlando de Oliveira. Ele é bacharel em teologia, pós-graduado em liderança eclesiástica. Atuou entre 1998 a 2006 como pastor distrital na Associação Sul-Mato Grossense. Entre 2007 e 2012, trabalhou aqui na Missão Tocantins como diretor de publicações e pastor distrital. Em 2013, ele retornou para o Mato Grosso do Sul, onde está atualmente à frente do distrito de Naviraí. Pastor, muito obrigado aí já pela sua presença. Nossos alunos já estão aí, alguns vão entrando ainda, tá? Quem tiver alguma coisa a falar, tudo mais, pode estar conversando aí pelo chat. E agora é com o pastor Orlando aí, fica à vontade para falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém. Ok, obrigado, Robson. Robson, eu acho que eu não estou como anfitrião nessa sala ainda. Tem Vou jeito? colocar aqui, pastor. Tá, por favor, vê se você consegue colocar aí para a gente compartilhar. Boa tarde, queridos irmãs e irmão, né? Irmãos e irmãs que estão aqui. Alegria poder estar junto com vocês, compartilhando esse momento aqui, neste congresso de líderes de pequenos grupos, né? Líderes de comunidades missionárias. E é uma alegria poder falar ao estado do Tocantins. Eu já estive aí no ano de 2007 a 2013. Eu fui departamental de publicações aí no início da MTO, né? Quando ainda era posto missionário, nós chegamos aí em Palmas e depois acabamos assumindo o distrito da 305 Norte em Palmas, né? Tenho grandes saudades e grandes amigos aí na 305, 605 Norte, 405 Norte, 404, que era o distrito, pessoal de Novo Acordo, Aparecido Rio Negro, e outras cidades, né? Araguaína, Guaíra, Colmeia, Piquezeiro, Goianinha, Goiânia Norte, Presidente Kennedy, Pedro Afonso, Paraíso do Tocantins, Gurupi, enfim, Araguatins, tantos amigos que nós acabamos fazendo aí. Eu quero agradecer o pastor William por estar de volta junto aqui com vocês, nem que seja aí pelo Zoom, né? E também poder rever alguns amigos e irmãos, né? Agradecer também a Deus, né? Então, vamos já fazer uma oração, queridos, porque o nosso tempo é curto. Vamos orar ao nosso bom Deus. Feche seus olhos aí onde você está, vamos orar. Maravilhoso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela saúde, pela paz que nós temos e por estarmos aqui longes, é claro, Senhor, pela distância, pela geografia, mas unidos num só pensamento, num só propósito, para crescermos juntos no relacionamento com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Abençoa cada um de nós com a unção do Teu Santo Espírito, dá-nos a sabedoria dos altos céus, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, eu não quero esgotar o tema aqui, não tem como esgotar o tema. São 40, 45 minutos para a gente falar com vocês, e não dá para falar tudo, né? Porque o âmago da questão nas comunidades é aprender a amar Jesus, não é? Tudo é importante, tudo. Festa, comemorações, comemorar aniversário, a gente fazer um lazer junto com a comunidade, obra social, a gente ir na piscina junto com a comunidade, fazer junto a panela, tudo é importante. Mas se ficar só nisso, sem ter relacionamento com o Senhor Jesus, sem ter como amar a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus, a comunidade virou um fim em si mesmo. Isso aí qualquer um pode fazer. Não precisa nem ser igreja, né? Se for só para evento social e tal. Veja, eu não estou dizendo que isso não é importante. Isso é importantíssimo. É como respirar, né? Você ama Jesus respirando? Não, claro que não. Você não vai amar Jesus respirando. Então, respirar não é importante. Então, vamos parar de respirar, então, né? Tá certo? Então, vamos parar de respirar. Não. Todas as coisas são importantes, mas amar a Jesus é o mais importante de tudo dentro da comunidade. Tá certo? Então, tudo faz parte. Mas a comunidade existe para ensinar você a amar a Jesus. E nós estamos aqui para aprender a levar a nossa comunidade a ter esse amor por Cristo Jesus incondicional.
não é? Antes de mais nada, eu quero compartilhar com vocês um vídeo, né? Como eu falei, eu não vou esgotar o tema aqui, né? Não dá, mas eu vou dar um norte, vou dar uma diretriz para você depois da palestra, saber o que você vai fazer com a sua comunidade, como você vai levar a sua comunidade a ela aprender a amar a Jesus, aprender a crescer no amor com Cristo Jesus, tá certo? Deixa eu compartilhar um vídeo aqui com vocês rapidamente, e esse vídeo não é um vídeo denominacional, tá? Não é, mas ele vai ensinar algo importante para nós. Eu vou compartilhar só para extrair algumas lições importantes aqui, depois a gente vai falar sobre ele, mas preste atenção que ele vai ser muito importante para você crescer aí no relacionamento também com o Senhor Jesus. Deixa eu colocar aqui, ó, vou compartilhar agora aqui a tela com você. Imagine que você está no comando de um imenso navio, movendo-se em alta velocidade. Como é possível para uma única pessoa mudar o curso de algo tão grande? Para mudar o curso do navio, o capitão gira a roda do leme na cabine de comando. Isso aciona o leme em si, que fica submerso, movendo assim o navio. Mas o leme de alguns transatlânticos pode ser tão grande quanto um prédio de 10 andares. Assim sendo, o que move o leme? Um outro leme minúsculo anexo ao leme grande chamado Twin Tab. Graças às maravilhas da engenharia, quando o Twin Tab move-se para um lado, cria vácuo suficiente para acionar o leme grande. O Twin Tab é minúsculo comparado ao tamanho e ao peso do navio. No entanto, é o Twin Tab que determina o curso da embarcação. Às vezes pode parecer que fazer mudanças na vida ou no trabalho é como conduzir um grande navio. Mas o princípio do Twin Tab, de que pequenas mudanças podem exercer grande impacto, aplica-se a muitas áreas. Lembro-me de uma grande metrópole que buscava uma grande solução para um grande problema. Nova York estava dominada pelo crime. Para resolver o problema, as autoridades inicialmente achavam que precisavam fazer algo grande, algo heróico, como eliminar desigualdades ou reformar os serviços sociais. Em vez disso, começaram a pensar diferente. E se focassem nos pequenos crimes? Crimes que indicavam desordem na cidade e convidavam a crimes mais graves. Voltaram suas atenções a pequenas violações que ocorriam no metrô. Criaram novas formas de limpar rapidamente as pichações dos vagões. Se um vagão não pudesse ser limpo antes de ter de entrar em operação, era recolhido. Também descobriram que cerca de 170 mil pessoas saltavam as roletas diariamente, evitando pagar passagens, mantendo os trens limpos e combatendo as pequenas violações. A cidade reduziu as transgressões no metrô em 75%. Ao aplicarem o mesmo princípio em diferentes áreas na cidade, a delinquência caiu pela metade e os assassinatos diminuíram em 2/3. Esse exemplo mostra como pequenas coisas podem exercer grande impacto. Mas o princípio do Twin Tab também se aplica às pessoas, especialmente no trabalho. Muitas pessoas não estão comprometidas com seu trabalho, não estão realizadas nem empolgadas. A maioria sente-se impotente para mudar qualquer coisa e culpa a organização, o chefe ou sua falta de autoridade. Na verdade, você é a força criativa em seu trabalho e em sua vida. Não importa qual o seu papel, sua contribuição pode fazer diferença. Você pode se tornar um Twin Tab. Como? Simplesmente focando no que pode fazer, mesmo que não sejam atribuições do seu cargo. E então fazer pequenos ajustes e melhorias pelo caminho. Quando Madeleine Cartwright assumiu a direção de uma escola no subúrbio, encontrou uma situação desesperadora. Um prédio com mau cheiro, corpo docente desestimulado, pais não participativos e crianças que estavam ali apenas tentando sobreviver num ambiente insuportável. Madeleine tinha muitas razões para desanimar e até achar que seria impossível mudar a situação. Um dia, ela chamou o zelador para falar do mau cheiro que permeava o banheiro dos meninos.
Eu já limpei este banheiro, dona Madeleine. Mas não parece muito. O cheiro está vindo do chão. Tem 10 anos de urina no concreto. Não vai sair. Preciso de água quente e alguns escovões. Água quente e escovões? Foi o que eu disse. Então, o que acha? O mau cheiro foi embora, não foi? Foi mesmo. Os comentários sobre o que a diretora havia feito espalharam-se rapidamente. Os alunos e os professores e até mesmo os pais falavam a respeito. E mesmo fora da escola, na comunidade, todos falavam a respeito. Se ela pretendia enviar um sinal claro de que a escola estava mudando, conseguiu. Ela também notou que dia após dia algumas crianças iam à escola com as mesmas roupas sujas. Ela achava que se a criança se sentisse suja e sem atenção, isso afetaria sua capacidade de aprender. Então levantou fundos para comprar uma lavadora e uma secadora e a comunidade ajudou a angariar roupas. Se as crianças vinham com roupas sujas, podiam trocar pelas roupas extras e ir para a aula. Professores e outros voluntários lavavam a roupa e quando as crianças voltavam à tarde, suas próprias roupas estavam limpas e dobradas. Ela continuou a aplicar o princípio do Trim Tab de muitas formas. Logo, todos estavam envolvidos e comprometidos com o novo espírito da escola. Uma cultura de fazer o que fosse preciso emergiu entre os professores e demais funcionários. Juntos, eles enfrentaram de frente e superaram os desafios que impediam que as crianças aprendessem. Eles davam comida, cuidavam das necessidades médicas e até lutaram contra o comércio de drogas no bairro. A escola tornou-se um abrigo seguro para as crianças. Madeleine Cartwright sabia que as crianças conseguiriam aprender se suas necessidades básicas fossem satisfeitas e se elas soubessem que era isso que se esperava delas. Toda a comunidade respondeu, as médias aumentaram consideravelmente e a escola mudou. Lembre-se, o segredo para o grande é o pequeno. Tornar-se um Trim Tab começa com a identificação de uma necessidade, seguida de ações. Você não precisa ter o cargo mais empolgante ou de alto escalão para ser bem-sucedido, para amar seu trabalho. Todos os dias você enfrenta momentos de escolha, momentos onde você pode escolher ser um Trim Tab. Pode trabalhar além das atribuições do seu cargo, mas dentro do seu círculo de influência e exercer um impacto tremendo. Muito bem, queridos amigos e irmãos, pastores, né? Estou vendo o pastor Eduardo aqui, grande amigo, né? Saudades de você. E é uma alegria poder revê-lo aqui, nem que seja por vídeo, né? Que bom que você está aqui, pastorzão. E os nossos amigos e irmãos, né? Que estão aqui conosco. E você vai dizer assim, pastor, mas isso é um vídeo de empresa, né? Eu sei, é um vídeo de empresa, sim. Mas você sabia que os grandes administradores das grandes multinacionais estudam hoje a pessoa do Senhor Jesus? A Bíblia, para encontrar na Bíblia e na pessoa do Senhor Jesus a maneira como administrarem suas empresas? Eles vão até Jesus para ver como Jesus agiu e extraem os princípios que Jesus aplicava para aplicar nas empresas hoje. Olha para você ver que isso é interessante, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? Eles que estão lá para ganhar dinheiro e nós que estamos aqui para salvar almas, às vezes esquecemos os princípios que Jesus utiliza. Mas nós estamos aqui para tentar ver isso, queridos, ver isso. Como eu disse para vocês, eu não quero esgotar o tema aqui, eu quero dar um norte, para depois dessa palestra, você saber o que você vai fazer, onde você vai chegar. Porque, com certeza, na sua comunidade, tem problemas. Tem problemas. Você tem problema de casamento na comunidade, você tem problema de pecados
dos irmãos, das comunidades, pessoas que enfrentam lutas com pecados, que precisam vencê-los e não sabem como vencer pecados. Você tem casamentos que estão às turras e dentro da sua comunidade vai minando a comunidade também. Você tem problemas de saúde, pessoas que têm problemas de saúde, pais e filhos, né? Problemas entre pais e filhos, enfim. Queridos, pode ser que na sua própria vida você tenha problemas. Na sua própria vida tem problemas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos aqui para aprender a levar a comunidade a amar a Cristo. Mas quando você aprende a amar a Cristo, Jesus vem para resolver todos. Presta atenção, vou falar de novo. Todos os problemas, não só da sua vida líder, mas de todos os membros da sua comunidade. Porque às vezes você fica se desdobrando, você fica se desgastando, você anda a segunda, terceira milha para tentar ajudar a resolver os problemas, e os problemas não se resolvem. Os problemas não se resolvem. Parece que começa a ajudar um aqui, explode outro ali, aí volta esse problema aqui e não se resolve. E não é você que resolve problemas. Você tem que levar a comunidade a amar a Cristo, a viver com Cristo, para que Jesus transforme a vida deles. Você quer ver? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma outra tela, importante também aqui, para você aprender sobre Jesus e com Jesus. Você viu o vídeo aí que nós acabamos de mostrar a vocês, né? Você viu o vídeo? Aqui, pronto. O segredo para o grande é o quê? É o pequeno. Então, você não precisa de muito dinheiro. Você não precisa de muita coisa para fazer grandes obras. O que você precisa? Você precisa entender que as pequenas mudanças podem exercer um grande impacto. Grava isso, queridos. O segredo para o grande é o pequeno. E pequenas mudanças exercem grandes impactos. Jesus fez isso. Jesus mostrou isso. Como? Olha só. Os princípios usados por Jesus. A comunidade de Cristo, quando ele escolheu 12, queridos, eram 12 desajustados, 12 homens problemáticos, 12 homens cheios de defeitos, 12 homens cheios de problemas. Um era ladrão, Mateus era ladrão, traidor da nação. Um era terrorista. Você sabia que Simão, o Zelote, esse nome Zelote, era um grupo de terroristas que estavam ali, uma milícia contra o Império Romano, fazia guerra contra o Império Romano, como os terroristas. Por isso que era chamado Simão o Zelote. Esse grupo Zelote era para isso. João era chamado filho do trovão. Imagina uma pessoa que tem um apelido desse, como é que ela é? Amigos, irmãos, pastores, que tipo de pessoas Jesus trouxe para a comunidade dele? Ele não trouxe pessoas ricas, pessoas cultas, educadas, para fazer grandes obras. Pessoas com pós, pessoas inteligentes, pessoas com cultura, com faculdade, pós-doutorado. Ele não trouxe pessoas assim. Ele nem tinha pessoas assim para ele chamar. E Jesus mudou o mundo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você tivesse 3 anos e meio para pregar o evangelho ao mundo, o que você faria? Uma vez eu fiz essa pergunta na igreja, sabe o que disseram? Falaram assim, eu compraria um avião, 3 anos e meio para pregar o evangelho ao mundo. Compraria um avião, espalharia bilhões de folhetos em todas as línguas para todas as nações. 3 anos e meio para pregar o evangelho ao mundo. Aí alguém falou assim, eu compraria uma rádio potente e transmitiria o evangelho para o mundo inteiro, com todas as línguas. Jesus não tinha rádio, Jesus não tinha dinheiro, nem rádio existia naquela época, né? Muito menos avião e folheto de imprensa, não tinha gráfica para produzir folheto. O que Jesus tinha? 12 homens. E 12 homens desajustados.
e apenas 3 anos e meio. Pequenas mudanças exercem grande impacto. O segredo para o grande é o pequeno. Jesus chamou 12 para ficar junto com ele, só isso. Por quê? Porque Jesus é tudo. Presta atenção aqui. Jesus é tudo. Vamos à frente. Deixa eu fazer uma pergunta para você e eu já vou dar a resposta, tá? Pode alguém estar em Cristo e não, lê direito, e não produzir fruto? A gente fala assim, não, eles estavam em Cristo, eles produziram frutos, tá? Pode alguém estar em Cristo e não produzir frutos? Pode. Pode, pastor? Pode. Quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. João capítulo 15, versículo 2. Pode pegar a Bíblia. Ele diz assim, todo ramo, ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Quem corta? O pai, que é o agricultor. Quando? Não sei. Não sei se é no juízo final, não sei. Em algum momento mas ele corta. Porque pode, de alguma maneira, as pessoas estarem em Cristo e não produzir fruto. Pode. Jesus está falando, está aí, está mostrando aí. Está o texto, está lá na Bíblia. É o Senhor Jesus que está falando. Por que isso acontece? Por que algumas pessoas estão em Jesus e não produzem fruto? Por quê? Você lembra da parábola das 10 virgens? Você se lembra? Jesus conta essa parábola aqui, não é para quem não é adventista, para quem não quer nada com Deus, para quem está lá no mundão, que não quer nada com a Bíblia, não quer esperar Jesus voltar, não é para essas pessoas. Jesus conta a parábola das 10 virgens para quem está aguardando o noivo. Nós. Para quem está esperando, quem crê na Bíblia, quem aceita a Bíblia, crê na Bíblia e espera Jesus voltar. É para essas pessoas que Jesus conta a parábola das 10 virgens. Há outras parábolas que ele conta para quem não é, mas essa daqui é para quem está esperando Jesus. E ele fala que eram 10 virgens, todas tinham o mesmo propósito. Qual era o propósito? Esperar o noivo. Todas estavam vestidas para a festa do casamento. Quem é o noivo? Jesus. E quem são essas 10 virgens? As damas de honra, que representam a igreja hoje, que aguarda o noivo chegar. Jesus. Todas tinham lâmpadas nas mãos. Todas as lâmpadas estavam acesas. Todas estavam acesas. Olhando para elas assim, eram todas iguais. Não tinha diferença nenhuma. Mas Jesus fala o quê? Que tinha 5 loucas. No meio das 10, tinha 5 que era prudente e 5 que era louca. Por que era louca? Minha esposa nem gosta dessa expressão de louca, porque ela pensa assim, a pessoa é débil mental. Não, ela não era louca débil mental, era ela louca por um outro motivo. E Jesus fala, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite nas vasilhas, não apenas nas lâmpadas. Porque a lâmpada ela tinha um bojozinho que você enchia de azeite e tinha um pavio. Aí você ateava fogo no pavio, ele ia sugando, né? Embebendo o pavio, o azeite ia embebendo o pavio, ele ia acendendo, ia mantendo. Acabava o azeite, ela apagava. Mas eles tinham que colocar mais azeite ali naquele bojozinho e ela continuava acesa. Só que as prudentes, elas levaram não só o azeite das lâmpadas, elas levaram o azeite das vasilhas também. E você sabe o que é o azeite nessa parábola? O Espírito Santo. Então, por que as loucas eram loucas? Não é porque elas não tinham azeite. Por quê? Olha só. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quando o noivo chegou, elas dormiram, o noivo chegou. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite. Por quê? Olha o que elas disseram. Por quê? As nossas lâmpadas estão se apagando, nossas lâmpadas se apagam. Então, elas estavam acesas. E se elas estavam acesas, elas tinham azeite.
Então, não é que elas não tinham o Espírito Santo. Elas tinham, mas elas tinham pouco azeite, pouca comunhão. Não é que elas não tinham comunhão. Tinha, mas não era suficiente. E as lâmpadas delas, o quê? Se apagaram. Queriam achar o noivo, queriam encontrar o noivo, queriam vir para a festa, esperavam o noivo, tinham lâmpadas, tinham azeite, mas porque elas eram loucas? Tinha pouco azeite. Não era suficiente. As prudentes tinham mais, tinham muito. Então, o que Jesus ensina? Olha para você ver que interessante. Olha a importância disso daqui para nós, para você, líder de comunidade. Jesus, quando ele está falando lá assim, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E aí, na sequência, ele diz assim, ó, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Por quê? O que está escrito aí? Por quê? Sem mim, nada podeis fazer. Então, quando Jesus fala assim, ó, permanecer em mim, aqui é a coisa mais simples que tem, ó. A gente quer fazer grandes coisas, sabe, quer grandes resultados, grandes malabarismos, grandes obras. Não, querido irmão, querida irmã, não. A única coisa que você precisa é permanecer em Cristo. E como é que você permanece em Jesus? Agora aí a pergunta, né? Como é que faz isso, pastor? Porque a gente sabe ir a Jesus. A gente sabe ir, a gente não sabe permanecer. A gente não sabe permanecer. E quando Jesus está usando esse verbo aí, permanecer, é algo permanente. Permanente. Como é que acontece isso? Irmãos, quem é Jesus? Quem é Jesus? Aí você faz essa pergunta, as pessoas começam a dizer assim, Jesus é meu melhor amigo. Jesus é meu salvador. Jesus é meu advogado. Jesus é meu rei. Jesus é tudo. Queridos, tudo isso é verdade. Só que são várias maneiras de dizer uma verdade só. Há várias maneiras de você dizer uma verdade. Jesus é tudo isso, tudo é verdade. Só que isso são adjetivos, qualidades de Jesus. Ele é rei, ele é advogado, ele é senhor, ele é salvador, ele é tudo isso. Mas o âmago, o cerne da questão, a essência, quem é Jesus? Jesus é uma pessoa. Simples, né? Jesus é uma pessoa. E se Jesus é uma pessoa, como que você permanece numa pessoa? Olha o que Jesus está dizendo aqui para nós, queridos. Quando você para meditar na palavra, como é que você permanece em Jesus, que é uma pessoa? Olha só. Quando ele diz assim, sem mim nada podeis fazer, então surge a grande pergunta aqui, ó. Você, líder, precisa levar as suas ovelhas a Cristo. Aprendendo a amar a Cristo em comunidade. Como é que você vai fazer isso? Levar as ovelhas a Cristo. Para você levar as ovelhas a Cristo, você tem que ir a Cristo. Para você levar a ovelha para beber água, você tem que ir junto. Você tem que levar ela, você tem que ir junto. Você não pode falar, ovelha, vai aqui, ó. Não, você tem que ir junto. Então, primeiro é você. Primeiro é você que tem que ir para levar ela atrás de você, para levar ela a Cristo, para ela beber água. Para levar na fonte. E você vai perguntar assim, tá bom, pastor? Como eu permaneço em Jesus?
Como eu fico com Jesus? Como? Como é que acontece isso? Porque a gente sabe tudo na teoria, a gente não tem o quê? Prática. A gente não sabe o que é prática. Você vê muitas pregações, tem que ir a Jesus, tem que ficar com Jesus, Jesus é tudo, Jesus transforma e tal. Como faz isso? Qual é a prática? De tanta teoria, qual é a prática? Por isso que eu disse para você, eu não quero esgotar, eu vou dar um norte. E aí depois você vai buscar. Tá bom? O que Jesus fez quando chamou 12? Se fosse necessário, presta atenção, se fosse necessário somente a morte de Jesus, Jesus viria num dia, morreria no outro, e subiria no céu no terceiro dia e acabou. Ele não precisava passar 33 anos aqui conosco, não precisava ficar aqui, não precisava nascer e viver aqui com a gente, não precisava escolher 12 e ficar 3 anos e meio com 12. Por quê? Você já parou para perguntar por que Jesus fez isso? Não era só a morte. Por que Jesus fez isso? Jesus queria formar discípulos, Jesus queria formar líderes, Jesus queria transformar pessoas. Tudo isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas qual é o motivo, o cerne, o âmago da questão? Por que Jesus ficou com eles 3 anos e meio? Relacionamento. Jesus queria ter um relacionamento e eles ficaram com Jesus num relacionamento. Não existe, irmãos, não existe relacionamento se você não fizer 2 coisas. Eu não estou falando só no relacionamento com o Senhor Jesus, não. Eu estou falando de todos os relacionamentos. Irmãos, eu estou falando isso aqui é princípio, isso aqui não é método. O pastor Orlando está ensinando método, o pastor Orlando está ensinando técnica. Não, eu não estou ensinando método, não estou ensinando técnica. Isso é princípio universal, isso é princípio. Um relacionamento só se estabelece quando tem 2 coisas. Você fala e ouve. Fala e ouve. Fala e ouve. Só isso. E foi só isso que Jesus fazia com os discípulos. Falava e ouvia. Falava e ouvia. 3 anos e meio ficou com eles assim. Eles ficaram 3 anos e meio na presença do Senhor Jesus. Eles ficavam a sós com o Senhor Jesus. A sós. Porque é quando você fica a sós com Ele que você desenvolve intimidade. Nenhum relacionamento se sustenta se não tiver intimidade. Tem que ter tempo. Jesus ficou 3 anos e meio. Tempo. Tem que ter tempo com o Senhor Jesus. Para ter relacionamento, tem que ter tempo. Você tem relacionamento com seu vizinho? Tem. Você fala e ouve seu vizinho? Claro. Mas como é que é? Ô, vizinho, tudo bom? Olha, vizinho, tudo bem? Tudo certo aí? Tudo certo. Pronto. Tchau, vizinho. Tchau. Você falou e ouviu. Mas é um relacionamento com tempo? É um relacionamento com intimidade? E nem qualidade na comunicação. O que é qualidade na comunicação, pastor? É não ficar pedindo e agradecendo. Porque as nossas orações, essa é a nossa tragédia como adventista do sétimo dia, ele fala, eu orei a Deus. Não, você só pediu e agradeceu. Tem alguma coisa errada em pedir e agradecer? Não, não tem nada errado em pedir. Eu não estou falando que você não tem que pedir e agradecer. Jesus fala que a gente tem que pedir e a gente tem que agradecer. Ele fala. O nosso problema, a nossa tragédia, é que a gente só fica pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo, pedindo e agradecendo. A gente não sai disso. Tira pedido e agradecimento. O que sobra é a sua oração. O que sobra é o seu relacionamento com Jesus. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim para você, eu vou tirar o compartilhamento aqui para você ver melhor aqui na tela, aqui, Depois eu volto com o compartilhamento. Quer ver um exemplo? Quando eu falo assim para você, a minha esposa, eu tenho um relacionamento com ela de 20 anos. Você já parou para pensar se
todas as vezes que eu fosse conversar com a minha esposa, fosse só para pedir e agradecer? Ela já tinha me mandado embora faz muito tempo, né? Se eu chegasse para ela e dissesse assim, ó, amor, ó, eu estou precisando disso, 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 tá bom? Por favor, faz para mim, tá? Vira as costas e vou embora. Aí depois eu volto lá, depois de um tempo, passa muitas horas, eu volto e falo com ela, falo, amor, obrigado porque você atendeu aquilo que eu falei para você, obrigado, viu? Mas ó, agora eu estou precisando disso, 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 e vou embora. Aí depois eu volto e falo assim, amor, mas eu preciso de mais, você não sabe o quanto que eu estou precisando disso, ó, eu preciso que você atenda o pedido do fulano lá, eu estou pedindo pelo fulano, tá bom? Vou embora. Como é que a minha esposa ia suportar isso? Como é que o seu esposo, como é que você suportaria isso do seu esposo, da sua esposa? Não tem como, não se estabelece relacionamento só pedindo e agradecendo. E quando a gente não está pedindo para a gente está pedindo para os outros. Ah, vou interceder. Interceder é o quê? Pedir para os outros, só fica pedindo e agradecendo. Tem alguma coisa errada em pedir e agradecer, pastor? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você que nós só ficamos no pedido e agradecimento, isso não desenvolve relacionamento. Então, eu preciso de tempo com o Senhor Jesus. O que ele tinha com os seus discípulos? Tempo. Ele ficava a sós com os seus discípulos. Porque quando você fica a sós, desenvolve intimidade. Desenvolve intimidade. Por quê? Olha só, o Dudu, eu falo Dudu, mas ele é o pastor Eduardo, tá? Pastor Eduardo. Pastor Eduardo conhece a minha esposa. Ele conhece a minha esposa. Se você falar assim para ele, pastor Eduardo, o senhor conhece a Érica? Ele vai falar, conheço. Agora, se eu falar para você, eu conheço a Érica, é igual o pastor Eduardo conhece? É diferente. Por quê? Porque nós temos intimidade. Quando eu falo intimidade, não é só sexo, não. Intimidade é eu falar coisas para a Érica que eu não conto para ninguém, e ela contar coisas para mim que ela não conta para ninguém. Só assim desenvolve intimidade. Então, você precisa ficar sozinho com o Senhor. Você precisa ter tempo com o Senhor Jesus. Você precisa ficar sozinho com o Senhor Jesus, nesse tempo com Ele. E você precisa abrir o coração sem ficar pedindo e agradecendo. Sabe onde você vai aprender isso? Aqui eu quero compartilhar com você aqui, ó, de novo a tela, tá bom? Vou compartilhar de novo aqui a tela, que eu tenho que mostrar algo importante para você. Tá? Algo importantíssimo para você. Aqui, ó. Um relacionamento, não é? E lá em 1 João 5,12, que diz assim, ó, aquele que tem, ó, presta atenção, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Simples. O que é o segredo para o grande? Pequeno. O que você precisa para ter a vida eterna? O que você precisa? É só ter o Filho de Deus, só ter Jesus. Como que você tem uma pessoa? Jesus é uma pessoa, acabei de falar para você, Jesus é uma pessoa. Como é que você tem uma pessoa? Eu falo para você, eu tenho uma esposa. Como é que você sabe que eu tenho uma esposa? Quando eu falo, eu tenho uma esposa, eu estou dizendo o quê? Eu tenho um relacionamento com ela. Eu me relaciono, eu falo, eu tenho tempo com ela. Eu tenho 20 anos que eu convivo com ela. 20 anos que eu falo com ela sem ficar pedindo e agradecendo toda hora. 20 anos que eu abro o coração para ela, contando coisas para ela que eu não conto para ninguém e ela para mim. 20 anos, queridos, desenvolve um relacionamento. A única coisa que você precisa é desse relacionamento com Jesus e mais nada. Como que você tem Jesus? Como você vai ter Jesus? Momentos a sós com Cristo. Você já ouviu falar? Momentos a sós com Cristo. Transformou minha vida. Transformou meu ministério. Transformou meu casamento. Momentos a sós com Cristo transforma você e leva você a amar a Jesus de uma forma como você nunca amou. Leva você
a ensinar as outras pessoas a amarem Jesus como eles nunca amaram, através do relacionamento. Era isso que os discípulos aprenderam com Jesus. Foi isso que aqueles homens doidos, aqueles homens desajustados aprenderam com Jesus. Ficaram com ele. Simples. Pequenas mudanças exercem grande impacto. O segredo para o grande ou pequeno. Eu estou falando aqui para vocês, talvez você já ouviu falar dos momentos a sós com Cristo. Talvez você já ouviu falar e já até participou dos momentos. E tem gente que fala assim, eu já vi, já participei, já conheço, tal. Você não experimentou, você não praticou. Por quê? Nós estamos falando aqui não de teoria, eu estou falando de prática. Eu estou falando de prática, irmão. Então, chega de falar de teoria, eu estou falando de prática. Você quer ter relacionamento com Jesus? Você quer ter transformação de vida? Você quer produzir frutos? Momentos a sós com Cristo. Não é a única maneira, não é a melhor maneira. Não é a melhor maneira. Não é a maneira mais importante. É a única maneira de você ter relacionamento com Jesus. Momentos a sós com Cristo. É justificação pela fé na prática. Na prática. É você experimentar, vivenciar com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus um relacionamento que Ele quer viver com você, que Ele viveu com os discípulos. Só baseia em duas coisas, falar e ouvir, falar e ouvir, falar e ouvir. Eu já fiquei tanto com o Senhor Jesus, falando com Ele, que Ele já começou a falar para mim o que eu tenho que fazer, e como fazer, e orientar minha vida. Depois que fechou o cânon bíblico, a Bíblia é a palavra de Deus, pastor. Deus fala comigo. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus, mas depois que fechou o cano bíblico, Deus ficou mudo? Deus não fala mais? Nós temos exemplos na Bíblia de Deus falando com os seus discípulos. Filipe e o eunuco, por exemplo. Olha lá, vê lá em Atos capítulo 8. Quando Filipe desce lá, o anjo fala, desce lá em Gaza, né, na região lá de Gaza, e vai para lá. Só que o anjo não falou o que ele tinha que fazer. Ele chegou lá. Quando ele chegou lá, estava deserto. E, de repente, passou uma carruagem por ali. Quando passou a carruagem, verso 29, Atos 8, 29, diz assim, então falou o Espírito. Não foi mais o anjo que falou. O anjo não disse o que ele tinha que fazer. Falou o Espírito a Filipe. Ele ouviu a voz do Espírito Santo falando, segue esse carro. Irmãos, Deus, Senhor Jesus, quer conduzir toda a sua vida, toda a comunidade, tudo que você faz, a sua comunidade faz. Ele quer conduzir tudo e nós não sabemos amar Jesus. Nós sabemos, conhecemos quem é Jesus, mas não temos relacionamento com ele, de permanecer, de ficar com ele. Aonde você aprende isso? Momentos a sós com Cristo. Mas o que é momentos? Talvez você nunca viu. Você que já participou, você vai falar, eu já vi. Mas você praticou. Você pratica. É a prática, irmãos. É a prática. Eu não estou falando mais de teoria, eu estou falando de prática. Eu nunca vi, pastor. Então, eu vou deixar meu telefone aqui para você no chat. Eu vou deixar aqui o telefone, ó. Você quer aprender? Tem uma lista de 48 oradores dos momentos a sós com Cristo, que você pode contactá-los. Escreve para mim, manda no meu WhatsApp particular, fala assim, pastor, eu quero conhecer, eu quero aprender momentos a sós com Cristo. Eu estou só dando uma pincelada aqui para você. Só dando uma pincelada. Eu estou colocando o meu telefone aí no chat para você, ó. Salva o telefone e fala assim, eu quero aprender, eu quero conhecer, eu quero praticar, eu quero ter esse relacionamento. Então, vamos entrar em contato, eu vou mostrar para você. A gente vai direcionar você para os oradores. E o que acontece? Deixa eu compartilhar um outro slide aqui com você, querido. Só um minutinho. Eu quero compartilhar agora esses slides aqui, ó. Porque não dá tempo de mostrar tudo, não dá tempo de falar tudo, não dá tempo de comentar tudo. Como eu falei para você, eu não quero esgotar o assunto. Não dá tempo. Eu estou dando uma pincelada aqui para você. Depois fala assim, pastor, eu quero aprender. Tá aí, ó. Esse era o Orlandão. Alguns até me conheceram. O pastor Eduardo me conheceu. Talvez você, no Tocantins, me viu também em algum momento assim. Nem pescoço tinha. Dá uma olhada para você ver.
Senhor Jesus veio falando comigo. De tanto eu fazer momentos a sós com Cristo, o Senhor Jesus veio me falando o que eu tinha que fazer, porque eu tinha diabetes, eu tinha pressão alta, tomava medicamento de pressão alta, eu tinha insônia, eu tinha dores pelo corpo, eu tinha enxaqueca, tantos problemas de saúde. E o Senhor Jesus veio falando, filho, faz assim, 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 assim. E a força para fazer é lá nos momentos a sós, é no relacionamento. Você passa a conviver com ele, ele vai guiando, ele vai direcionando. E quando ele fala, ele vai te dando forças para fazer. Esse era o Orlandão. O pastor Eduardo me conheceu um tempo aí atrás. Olha só como é que era. Essa é minha esposa, a Érica. Esse é meu filho. Hoje já está maiorzão, tá? Mas esse era o pastor Orlando. Esse era o pastor Orlando. Quem fez a mudança? Momentos a sós com Cristo. Foi lá ficar com Jesus. Fui lá para ficar com ele, para deixar ele transformar. Então, aquele punhado de problema que tem na sua vida, aquele punhado de problema que tem na sua comunidade, você vai pensar assim, eu não consigo resolver, estou cansado, não muda, não dá certo. Leva as pessoas a Cristo, a fonte, vai você primeiro. Vai ter o relacionamento com Jesus, ele transforma pessoas muito piores do que nós. Ele transforma tudo, para Jesus nada é impossível, mas precisa do relacionamento. Eu aprendi, eu vou dizer para você de novo, momentos a sós com Cristo não é a mais importante maneira de ter comunhão com Jesus. Não é a melhor maneira, é a única. A única. Ok? Por isso que eu estou aqui falando com você. Essa foto aqui, queridos, é minha esposa. Por que eu estou compartilhando com você? Porque momentos a sós com Cristo não mudou só a minha saúde. Momentos a sós com Cristo mudou meu casamento. Um dia meu filho falou para minha esposa assim, mãe, separa do pai. Vamos embora. E eu não sabia, eu achava que eu era o melhor esposo do mundo. Eu estava matando a minha esposa. Matando, causando um monte de doenças nela. E eu achando que eu era o melhor pastor do mundo, o melhor esposo do mundo. E eu falo isso aqui para você, abrindo o coração para você, para honrar e glorificar a Deus. Para honrar e glorificar a Jesus, a transformação que ele fez na minha vida. Um dia lá em Brasília, no alto do monte, eu fazendo os momentos a sós com Cristo, falando com ele, orando, ele foi me mostrando tudo que eu estava fazendo de errado com a minha esposa. E eu falando para Jesus curar a minha esposa, ele falou, filho, eu vou curar, mas eu preciso da sua ajuda. Eu matava a minha esposa de trabalhar no distrito e não lavava nem um garfo para ela em casa. Nem um garfo. E hoje, queridos, hoje lavar louça, eu tinha nojo de lavar louça. Nojo. Pra você ter uma ideia. Hoje eu tenho prazer em lavar a louça. Isso não vem de mim. Isso não vem de mim. É o Senhor Jesus que vai transformando. É Ele que vai mudando. É Ele que vai colocando a vida, a transformação dele em nós. Por quê? É só ficar lá com Ele. Não é o grande, é o pequeno. Não é grandes coisas que você tem que fazer. Fica com o Senhor, aprende a ficar com Ele. Momentos a sós com Cristo ensina isso. Na prática, como? Então, você vai primeiro, depois você leva a comunidade. Essa aliança aqui, queridos, custou R$3. A aliança mesmo do casamento de ouro, ela apertou tanto o dedo que eu estava tão gordo que eu tive que tirar, depois eu acabei guardando. Mas aí eu comprei essa daqui. R$3. Só para trocar todos. Essa aqui eu nunca mais jogo fora. Nunca mais. Nunca mais. Quando o Senhor Jesus falou comigo, que eu ouvi o Senhor... E sabe por que a gente não consegue identificar que é o Senhor Jesus que está falando? Porque está faltando relacionamento. Está faltando relacionamento com Ele. Esse é o problema. Deixa eu dizer uma coisa, ó. O Senhor Jesus já falou com você muitas vezes. Você não percebeu que era Ele. Sabe aquele momento que você pensou assim, não devia ter feito isso, deu errado. Você tomou a decisão, deu a cabeçada, deu tudo errado. E aí você fala assim, não devia ter feito isso. Bem que uma coisa estava falando para mim não fazer. Irmãos, irmã, não era uma coisa que estava falando com você. Era o Senhor Jesus que estava falando com você.
Era o Espírito Santo que estava falando com você para não fazer. Só que a gente não conseguiu identificar que era ele que estava dirigindo, que era ele que estava conduzindo. Porque está faltando relacionamento. Porque quando você convive com uma pessoa, você conhece a voz dela. Me coloca de costas para uma parede, né? De frente para uma parede, de costas para uma multidão. Pode vendar meus olhos. Pega 100 pessoas do Tocantins aí e coloca atrás de mim aqui. Então, 100 pessoas aí de uma cidade aí, de Anópolis, né? Põe atrás de mim aqui assim, fala para as pessoas conversar comigo para ver se eu reconheço a voz. Claro que não, eu não vou reconhecer a voz. Eu não convivo com elas. Agora, no meio dessas 100 pessoas, você coloca a Érica junto aqui, eu de olhos vendados, sem saber. Quando a Érica falar no meio das 100 pessoas, Orlando, você me conhece? Na hora eu vou dizer, opa, essa voz eu conheço, essa aí eu sei quem que é, essa é minha esposa. Por quê? Porque eu convivo com ela, eu tenho um relacionamento que eu falo e ouço, eu passo tempo com ela, eu tenho intimidade com ela, de abrir o coração, e eu não fico pedindo e agradecendo. Queridos, momentos a sós com Cristo te leva a ter esse relacionamento profundo para o Senhor Jesus guiar a sua vida. E o Senhor Jesus lá no alto do monte, eu estou orando lá, e ele falou comigo, ele falou, filho, você está fazendo isso errado. Eu tive que aproximar da minha esposa, abrir o coração para ela, chorar na frente dela, pedir perdão para ela. E não é fácil você reconhecer que você está errado, mas foi isso que ele fez. E aí começou a mudança. Dia 31 de dezembro do ano passado, na virada do ano, o Senhor Jesus falou que era para mim fazer uma renovação de votos lá no monte, aí em Brasília, estava lá em Brasília, no alto monte, aonde ele falou comigo tudo que eu tinha que ter que fazer com a minha esposa. Ele falou, você vai lá no monte agora, você vai fazer uma renovação de votos lá com ela, dia 31 de dezembro. E nós estávamos lá, 31 de dezembro, só que o dia estava fechado, estava nublado e chuva. E de madrugada eu orando e falando, e ficando na presença do Senhor Jesus, orando com ele lá, eu falei para ele, Senhor, o senhor pode me dar um pôr do sol? E ele falou, filho, eu vou te dar o pôr do sol. Não vai estar chovendo. E quando eu subi no monte, estava chovendo, nós estávamos dentro do carro. E o pessoal que estava, a Érica, o Daniel comigo, meu filho, dentro do carro, eles falaram assim, e agora? Está chovendo, chovendo. Eu falei, calma, o Senhor Jesus já falou para mim de manhã que não vai estar chovendo, ele vai abrir o sol. Olha o arco-íris lá atrás. Essa foi a renovação de votos e o Senhor Jesus falou assim, ó, você vai falar para o seu filho fazer essa renovação de votos. Daniel já vive momentos a sós com Cristo desde os 9 anos de idade, quando nós voltamos para cá, para o Mato Grosso do Sul. Conhecemos aqui e vivenciamos aqui. E Daniel teve um chamado do Espírito Santo, do Senhor Jesus, para ele fazer teologia. E o Senhor Jesus falou que ele iria fazer a renovação de votos porque ele testemunhou tudo o mal que eu fiz com a mãe dele. E agora ele ia testemunhar tudo o contrário de novo. Ver a mudança que o Senhor Jesus está fazendo e fez. E foi ele que fez a renovação, o sermão da renovação de votos. E aqui está o pôr do sol. O Senhor Jesus falou assim, eu vou te dar o pôr do sol para você tirar a foto que você quer com a sua esposa. Queridos, Jesus é tremendo. Jesus é maravilhoso. Ele é poderoso. Ele transforma, ele muda. Você já viu um grupo de adolescentes virar madrugada orando e pedir para ficar madrugadas orando? Não estou falando de uma, não. Eu estou falando de várias. No frio, em jejum, orando na madrugada, você já viu isso? Esses daí conhecem momentos a sós com Cristo. Esses daí vivenciam momentos a sós com Cristo. Uma comunidade de adolescentes que aprendeu momentos a sós com Cristo e pede para orar de madrugada. E fica a madrugada inteira orando, até amanhecer. Você já viu isso? E em jejum, esses dois aqui, inclusive, que está fazendo um jóia, assim, esse grandão aí, e esse aqui que está de capuz, ó, os dois estão lá no Pará hoje, comportando e se preparando para ir para a teologia. Receberam o chamado de Deus, ouviram. Esse daqui que está com capuz terminou o namoro com a namorada.
E ele falou assim, pastor, está doendo, eu gosto dela, eu amo ela, mas o Senhor Jesus falou para mim que esse namoro está me tirando dos caminhos dele e mandou eu terminar. Eu não fui falar para ele terminar o namoro, que ele estava fazendo, que ia levar ele para o caminho. Ninguém falou. Ele foi lá ficar com o Senhor Jesus está orientando a vida dele, conduzindo a vida dele. Ele abandonou o emprego para ir lá comportar, se preparar para ser um pastor. Esse grandão aqui que está fazendo um joinha, queridos, ele trancou a faculdade de arquitetura, sempre sonhou em fazer arquitetura, e está lá comportando agora. Sabe, irmãos? Passar depois de uma madrugada em oração e depois ficar ali falando do Senhor Jesus com um adolescente, a gente não consegue fazer isso nem com adulto, que dirá com adolescentes. E amam e bebem. Por quê? Aprenderam momentos a sós com Cristo. Você quer aprender momentos a sós com Cristo? Entre em contato, está aí meu telefone, o chat. Eu não vou esgotar o assunto aqui. Você quer aprender a amar a Jesus? O segredo para o grande é o pequeno. Pequenas mudanças exercem grande impacto. E a mudança exige a prática. Quer aprender a prática? Entre em contato, tá bom? Eu quero encerrar aqui, queridos, terminar aqui a nossa palestra. Estamos aí com 5 minutos, né, Robson? 5 minutos. Não sei se dá tempo de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma pergunta rapidamente para responder, senão nós vamos orar. Eu sei que a irmã Suerleide, é isso? Ergueu a mão ali. Irmã, ativa o som aí. Pode abrir isso. Pode falar? Está ouvindo? Estou ouvindo. Pastor, muito boa a sua palestra, amei. A parte que eu achei mais interessante foi quando você deu o exemplo de o relacionamento entre casais. Se esse relacionamento for só de pedir e agradecer, ele não vai para frente. Com esse seu exemplo, eu entendi que o relacionamento com Deus, ele não deve ser assim, de pedir e agradecer. Isso. Tem que ter algo mais, né? Eu sou casada há mais de 10 anos, vivo muito bem com meu esposo, e o nosso relacionamento não é só de pedir e agradecer, sempre tem algo mais, né? Entendi muito bem, eu gostei demais dessa do exemplo que você usou, né? Para explicar como que tem que ser o relacionamento com Deus. Irmã, e para aprofundar isso, se você já conhece, eu não sei se você conhece Momentos a Sós com Cristo, mas se não conhece, precisa conhecer. Precisa conhecer. Então, eu deixei o telefone aí no chat, se você precisar entrar em contato comigo, se você quiser, quiser avançar nisso, para você ter um relacionamento vivo e eficaz com o Senhor Jesus na prática, entre em contato com a gente. Eu terei o maior prazer em encaminhar vocês aos oradores dos Momentos Sós com Cristo, que faz toda a diferença e leva você a aprender a amar a Jesus, e você vai levar a sua comunidade a aprender a amar a Cristo também, tá bom? Sim, foi colocado no grupo lá da oficina, colocado lá o seu número, eu vou pegar, viu? Ok, então, gente. Obrigado, irmã Suerleide. Deus abençoe, viu? Amém. Irmão, se não houver mais, eu posso encerrar? Vamos orar, então? Oremos. Quero agradecer, né, Robson, viu, Robson? Nas 2 palestras que teve conosco, e agradecer aí o campo da associação, né, da missão do Tocantins. Deus abençoe a todos e use vocês também, tá bom? Oremos. Maravilhoso Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor, pelos momentos que aqui passamos juntos. Venho pedir a tua bênção sobre todos os líderes de comunidades, líderes de pequeno grupo, os teus pastores, teus ministros, Senhor, de toda a missão do Tocantins, unja-os com teu Santo Espírito. E, Pai, permita-lhes conhecerem os momentos a sós com Cristo para avançarem nesse relacionamento com a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus e serem transformados pela videira e produzirem frutos para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe a todos. Deus abençoe, pastorzão. Fica com Deus. Deus abençoe, Robson. Até a próxima. Pastor, muito obrigado, viu, pelas palestras. Eu fui abençoado 2 vezes, né, pela palestra, e com certeza eu vou
melhorando aí a forma como relaciono com Deus, graças às suas palavras aí. Muito obrigado, pastor. Amém. Ao restante pessoal aí, ó, voltando lá para o YouTube, que a gente continua com a programação, tá? Vamos ter sorteio lá daqui a pouco. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.